bem? Como vai? Graça e paz do Senhor. Bem-vindo a mais uma escola dominical, uma escola bíblica, né? E nós estamos iniciando uma nova série de estudos. E eu gostaria de fazer umas perguntas para você que nesse momento está começando a voltar, a retornar às suas atividades. Aos pouquinhos a nossa igreja tem voltado às suas reuniões presenciais com todos os cuidados necessários, com todos os cuidados de sanitários necessários, né? Isolamento, distanciamento social, a questão do uso de máscaras, do álcool em gel, da limitação de pessoas, né, dentro do templo. E toda essa nova vida, nossa nova rotina, ela gera muitas dúvidas. A pandemia ainda não acabou, nós precisamos ainda manter todos os cuidados possíveis, mas aos poucos, né, conforme o tempo vai passando, a nossa rotina começa a voltar ao normal. Só que aí surgem algumas perguntas, né? Como vamos viver a partir de agora? O que será das nossas vidas depois de um tempo de reclusão, depois de um tempo de dor, de privação de todo tipo, né? E como é que vai ser esse tal de novo normal? Como é que ele vai ser? Como é que isso vai ser? Que raio de novo normal é esse? E como vai ser a minha nova rotina daqui para frente? Essas perguntas têm afligido nosso coração para esses dias de recomeço. Outras perguntas como, e minha vida com Deus? O meu relacionamento com os irmãos na fé? Como nós vamos fazer as coisas que sempre fazíamos antes? Como isso vai acontecer? O fato é que o retorno é tão desejado, mas também ele é muito assustador. Pois são tantos questionamentos sem respostas, são tantas prioridades na nossa vida, nós temos que arrumar um novo emprego, afinal muita gente ficou desempregada. Nós temos que pagar as contas que se acumularam. Nós temos que agora que adaptar a nossa vida familiar sem um integrante querido que se foi. Amor e temor, eles se misturam. Ansiedade com aflição. O interessante é que o povo judeu viveu algo semelhante, né, quando Deus os trouxe de volta ao exílio. Eles puderam retornar à sua terra, reconstruir as suas cidades, recomeçar uma nova vida, num novo normal. Deus os mostrou como deveriam agir, onde deveriam começar e o que deveriam priorizar. Nessa nova série de mensagens, nessa nova série de estudos, nós vamos aprender um pouco sobre esse período com os profetas Ageu e Zacarias, como recomeçar a vida, como recomeçar uma vida com Deus. Para entender um pouquinho sobre as profecias de Ageu e Zacarias e sobre esse momento que o povo estava vivendo, nós precisamos entender o contexto histórico disso tudo. Para entendermos melhor, nós precisamos conhecer um pouquinho sobre a história dos reinos do norte, Israel, e dos reinos do sul, Judá. Na verdade, após a morte do rei Salomão, já no reinado do seu filho Roboão, você vai encontrar essa história, esse relato, lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 12, 10 tribos ao norte se rebelaram, se separaram do reino, né, e formaram o reino de Israel, né, conhecido como Reino do Norte, e manteve a capital Samaria. As tribos de Judá e Benjamim, que se mantiveram fiéis e permaneceram, né, elas constituíram o Reino de Judá, Reino do Sul, e manteve a capital em Jerusalém. Ali manteve-se a linhagem de Davi nos reis. Já em Israel, levantou-se um rei chamado Jeroboão. A verdade é que os reinos do norte, normalmente você vai encontrar no livro dos reis, sempre o relato assim: fez o rei o que era mal perante os olhos do Senhor. Boa parte dos reinados, né, dos reis que governaram o reino de Israel, o reino do norte, vai ter essa frase: fez o que era mal perante o Senhor. O reino de Judá, você vai encontrar alguns que foram muito ruins, mas sempre vai ter alguém, um rei que levantava e se voltava ao Senhor. Mas no geral, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, reino do norte e reino do sul, fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles se deixaram levar pela idolatria e se distanciaram de Deus.
Muitos profetas foram levantados nesse tempo por Deus para anunciar a sua ira sobre a terra e alertar ao povo sobre a punição de Deus que viria em forma de exílio. Bom, primeiro o reino de Judá, reino de Israel, o reino do norte, foi levado cativo, né, pelo rei da Síria. Depois veio a Babilônia, conquistou tudo e levou o reino de Judá. Profetas antes do exílio, eles previram a queda do reino judeu para o novo império babilônio. Também foi revelado que depois de 70 anos, o Senhor restauraria o seu povo à sua terra. Então, quando Ciro, um rei persa, destruiu o poder babilônico, favoreceu e promoveu o retorno dos judeus à terra da promessa para a reconstrução do santuário em Jerusalém. Os alicerces do novo templo, então, foram colocados. A obra começou com grandes esperanças, mas logo vizinhos que estavam ali na terra, eles empregaram então suas tramas para impedir o trabalho. A obra foi interrompida, mas a oposição externa, a oposição desses vizinhos, a oposição dessas pessoas foi apenas parte do problema. Um estado de indiferença apoderou-se dos 50 mil exilados, né, que retornaram com a resolução de reconstruir a casa de Deus. Quando Dario, então, subiu ao poder do trono persa, o templo estava intacto, a obra estava parada por cerca de 16 anos. Ageu e mais tarde Zacarias foram enviados por Deus para despertar o povo e para ativá-los, né, dessa letargia, dessa indiferença, para que eles pudessem então prosseguir na obra de reconstrução. Só que além do contexto histórico, nós precisamos entender também qual é o significado desse templo. Por que reconstruir o templo? Qual era o significado do templo para o povo? O fato de Ageu e Zacarias terem recebido a tarefa principal de incentivarem a construção do templo levanta a questão do seu lugar, do lugar do templo no pensamento teológico da época. Vamos ver um pouquinho de quais são os significados do templo. Nós podemos entender, a primeira coisa que nós podemos entender é que o templo ele não era apenas um lugar de rituais. Até onde concerne ao ritual, ele poderia ser executado tão bem no tabernáculo como em uma estrutura mais permanente, né? Tanto no tabernáculo, que era uma estrutura móvel, como num lugar mais permanente, no templo. Mas além disso, além dessas coisas, além dos rituais serem feitos, poderem ser feitos, né, tanto num tabernáculo, tanto num templo, tanto numa estrutura móvel, quanto numa estrutura permanente, a eficácia dos sacrifícios eles tinham sido questionados várias vezes. Você vai encontrar lá em Isaías capítulo 1, Deus questionando os sacrifícios do povo. É característico dos profetas dessa época, né? De que não poderia haver perdão de pecados sem confissão e arrependimento, evidenciado por uma vida diária reformada. Acrescenta-se a isso as afirmações proféticas de que Deus poderia ser encontrado no exílio. Jeremias vai profetizar sobre isso, sendo para eles mesmo um santuário, mesmo sem a possibilidade de oferecer sacrifícios. Então, quer dizer, o templo está muito além de ser um simples lugar de rituais. O templo ele não estava ligado à prática de rituais apenas para o povo judeu. Tá? Só que ele também não era apenas um lugar de rituais, mas ele era um lugar onde a honra de Deus estava preservada. Era um lugar para a honra de Deus, manifestava a honra de Deus. As nações ao redor, as nações deveriam saber com toda certeza que o Deus de Israel não deixou de existir quando os israelitas foram expulsos de sua terra. Ezequiel 37, 28 vai dizer o seguinte: as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Olha, Israel precisava saber que Deus não volta atrás em sua eleição, né? E isso Zacarias vai afirmar, né? Vai reafirmar. Clama, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho, zelando por Jerusalém e por Sião. Então o Senhor de novo escolherá a Jerusalém. Era um lugar onde a honra de Deus diante dos povos estava mantida.
Essa era a importância do templo, essa era uma das importâncias do templo, esse era um dos significados teológicos do templo naquele lugar. O templo também era um lugar de aliança de Deus, representava a aliança de Deus. O pensamento de Ezequiel havia uma estreita relação entre o templo e a aliança. Ezequiel vai dizer o seguinte: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Enquanto o templo estava em ruínas, não existia nenhum sinal da presença de Deus no meio da comunidade restaurada. A julgar pela declaração de Ageu, que foi expressa assim que a reconstrução tinha sido reiniciada, onde o Senhor vai dizer: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor vai dizer isso duas vezes, em Ageu 1, versículo 13, e em Ageu 2, versículo 4. Havia muitas dúvidas sobre se Deus estava mesmo presente entre o povo. No final, saber se Deus estava presente mesmo no final das contas ou não. Sem o templo, sem a presença do templo, o povo não poderia ver a aliança de Deus, não poderia saber se Deus estava presente com eles ou não. A não ser por essa profecia de Ageu, a não ser por essa palavra de Deus em Ageu: eu, Senhor, estou convosco. Ezequiel tivera uma visão de que a glória do Senhor retornaria a Jerusalém, mas também uma visão do templo que o receberia. Naquela ocasião, a reconstrução foi feita por obra do Espírito de Deus, não por iniciativa humana. Zacarias 4:6 vai falar sobre isso. O Senhor controlara os acontecimentos mundiais e motivou o povo através de Ageu e Zacarias. A conclusão do templo era a prova de que Zacarias fora um instrumento do Senhor para isso. E com isso, um sinal de que a aliança foi renovada. E assim, eles poderiam ter novamente a esperança nas antigas promessas da era reavivada. Essas antigas promessas, elas eram para eles reavivadas. Além disso, além dessas três características, o templo ele tem uma outra função. Ele era um anúncio da vinda do Messias para o povo. A primeira vez que Miqueias predisse a destruição de Jerusalém, ele em seguida descreveu um novo templo, mais elevado que os montes, no qual todas as nações se congregariam para ouvir a palavra transformadora que traria paz ao mundo. Parece que a sequência dos acontecimentos seria bem assim: destruição, desolação por algum tempo, e depois, estando a casa do Senhor reconstruída, os últimos dias amanheceriam com as suas esperanças messiânicas. Como em Isaías, no bloco das profecias de Isaías do 40:55, assim que o castigo de Jerusalém estivesse completo, a cidade e templo seriam reconstruídos, em meio a muita alegria. Aparentemente, nada havia entre a restauração da cidade e experiências estáticas do reinado de Deus. A reconstrução do templo era pré-requisito para o advento da era messiânica. Ageu vai deixar isso implícito e Malaquias vai proclamar que o Senhor viria de repente para o seu templo. Então era importante para o povo ter o templo reconstruído, pois o Messias viria para o templo. Jesus vai cumprir essas profecias. A reconstrução do templo era ao mesmo tempo um ato de dedicação e de fé. Era um símbolo da continuidade entre presente e passado e expressava os anelos da comunidade pela validade das antigas promessas, esperando que o exílio não estivesse anulado. Dificilmente nós podemos esperar que os profetas entendessem o que o templo deveria simbolizar no propósito de Deus, porque Jesus disse que ele mesmo, que ele próprio era o templo, e que por sua vez, o templo, seria destruído para ser reerguido após 3 dias. Ressuscitado dos mortos, ele seria a pedra fundamental de um templo santo, feito de pedras vivas, crentes que seriam morada de Deus no Espírito. Uma igreja que em esplendor seria apresentada a ele. A reconstrução do templo, no tempo de Ageu e Zacarias, era um preparo necessário para tudo isso. Bom, vimos um pouco do contexto histórico, onde Ageu e Zacarias estavam inseridos, vimos a importância do templo. Vamos entrar agora
na profecia de Ageu. O profeta Ageu, no primeiro capítulo, as duas primeiras profecias dele, ele vai falar basicamente sobre prioridades. Quais são as suas prioridades? Quais eram as prioridades do povo naquela época? O pano de fundo para a profecia de Ageu, né, ele pode ser visto em Esdras capítulo 1, né, no versículo 1 até o capítulo 4, versículo 5, e depois do capítulo 4, 24 a 6, 22. Tá lá no livro de Esdras. É muito importante que você leia o livro de Esdras para entender o livro de Ageu. A obra do templo ela havia sido iniciada após a promulgação do Edito de Ciro, né, em 537 a.C., somente para decair novamente diante da oposição de uma mescla de povos que havia permanecido na terra durante o longo cativeiro. E esses povos eles temiam a restauração do poder aos judeus. Bom, para ampliar ainda mais os problemas dos judeus que haviam retornado, Ciro, que tinha liberado o povo para sair, havia morrido em batalha. E o exército do seu filho tirano, chamado Cambises, tinha marchado pela região a caminho de conquistar o Egito. Enquanto eles passavam pela região, cobravam taxas sobre os produtos da terra, empobrecendo ainda mais os seus habitantes. Finalmente, em 522 a.C., o próprio Cambises também morreu. E um homem ambicioso, porém um pouco mais nobre do que ele, chamado Dario, oficial do exército de Cambises, né, e ele mesmo de ascendência real, tomou o poder. Bom, no início desse reinado, do reinado de Dario, que Ageu profetiza. E o momento da sua profecia é descrito lá no livro de Esdras 4, versículo 5 em diante. A profecia de Ageu ela é dirigida a Zorobabel e a Josué, que são líderes, respectivamente, civil e religioso do povo naquela época. Zorobabel, que seu nome significa nascido ou gerado na Babilônia, né? Nos registros históricos, ele é chamado de Sesbazar. Né? Lá em Esdras você vai ver ele sendo chamado de Sesbazar. Ele era um descendente da dinastia de Davi. Né? Ele era um descendente real. Ele seria o rei na linhagem real do povo judeu. Né? E ele foi feito governador da região de Judá, por isso, né? pelo próprio imperador Ciro. Josué, ele era filho de Jeozadak, que era o sumo sacerdote do templo na época da invasão babilônica. Então você vai ver que a profecia de Ageu é destinada aos líderes da nação, aos líderes do povo. Tanto o líder civil, o líder, aquele que estaria lá à frente da cidade, quanto o líder religioso, aquele que deveria liderar os trabalhos dentro do templo, né? E aí nós vamos encontrar algumas desculpas que o povo dá. Nós vamos ver a principal desculpa que o povo vai dizer é que ainda não é tempo. Ainda não é tempo de reconstruir o templo. Ainda não é. E aí você vai encontrar as palavras duras de Deus. Como as palavras de Deus na profecia de Ageu, elas começam pesadas, duras como uma rocha para o povo. O desagrado de Deus com eles poderia ser sentido já na primeira palavra. Veja bem que Deus não se refere a eles como meu povo. Né? Deus não vai falar, este é o meu povo, mas ele vai dizer, este povo. Este povo. Este povo achou uma desculpa muito convincente para não priorizar a reconstrução do templo do Senhor. Eles afirmavam que ainda não havia chegado o tempo. Os quase 20 anos em que a construção do templo ficou parada mostrou que, na realidade, o motivo para a interrupção da construção não estava na oposição daquelas pessoas, daqueles povos que viveram ali ao redor. Muito menos no governo contrário. O problema mesmo que impedia a reconstrução do templo estava na passividade, na acomodação do coração, no desejo de ter mais do que ser realmente. Para eles o templo era... Para eles, né, na verdade, não era tempo de enriquecer. Era tempo de enriquecer primeiro, para eles,
Era tempo de enriquecer primeiro do que reconstruir o templo. Primeiro eles precisavam ganhar dinheiro, retomar a sua vida, reviver a sua vida financeira, recuperar tudo que tinha perdido, para depois já com dinheiro, eles pudessem investir tempo e dinheiro na reconstrução do templo. Era essa. Era necessário acumular riquezas, era necessário juntar bens, era necessário aplainar as suas casas. Quando o texto vai falar sobre vocês moram em casas aplainadas enquanto eu não tenho casa para morar. Essas casas aplainadas eram casas onde o teto já era bem feito. Eram casas luxuosas para uma região devastada. O templo negligenciado. O templo negligenciado era um símbolo patente da sua condição espiritual e moral. É impressionante como a mensagem do profeta é consoante com a de Jesus no famoso Sermão do Monte, onde Jesus vai dizer, olha, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, Jesus vai dizer isso, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. O Senhor chama aquele povo a olhar para o passado e a analisar as motivações que habitavam no seu coração. E é interessante que no Antigo Testamento o coração geralmente representa a sede dos pensamentos, aonde os pensamentos habitam, ali está o coração. Para uma pessoa se sentir grata, ela deve refletir as causas da sua gratidão. As causas da sua gratidão. Aquele povo demonstrava então com a sua passividade que a sua vida espiritual estava totalmente negligenciada, abandonada, relegada a segundo plano. Não era prioridade para eles. Ter um relacionamento com Deus, manter um relacionamento com Deus não seria prioridade para eles. Tem uma consequência disso. A consequência de não priorizar a Deus para eles está lá representado no famoso sactel furado ou na bolsa furada. As consequências das atitudes egoístas do povo era uma insatisfação. Era a insatisfação pois a sua semeadura não lhes dava uma colheita produtiva. Nada parecia ser o suficiente. Nem o alimento, nem a bebida, nem as roupas. Nada satisfazia eles. O salário parecia entrar num sactel furado, numa bolsa furada. Eram tão pequenos que desapareceriam diante das necessidades diárias. Os ganhos dos trabalhadores logo eram gastos. Aquela época, como em toda a época da história da humanidade, comprovou a verdade de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é esquecido, todo o trabalho é sem lucro. Quando Deus é esquecido, nada vai satisfazer a sua vontade. As civilizações, a nossa sociedade materialista, ela precisa entender essa verdade mais do que qualquer outra coisa. Não se pode negligenciar a vontade de Deus, pois é Deus que vai nos dar a sua saciedade. A saciedade da vida, a satisfação de viver vem do Senhor. Vem de fazer a vontade. Vem de fazer a vontade do Senhor. Tem mais uma coisa. O povo ouviu a mensagem do profeta Ageu, ouviu isso que Ageu falou, ouviu as palavras do Senhor duras contra eles, ouviu que eles não priorizavam sua vontade e eles partiram para a ação, eles entenderam a sua realidade e fizeram algo diferente, fizeram algo para mudar isso, priorizaram então o Senhor. Eu sou com vocês, essa é a mensagem do Senhor. A mensagem do profeta tiveram um efeito pretendido. O povo prontamente avaliou a mensagem de Ageu,
aceitando-a como vontade de Deus expressa através de seu servo. A mensagem era curta, mas não poderia ser mais confortadora, mais fortalecedora. No passado, essa mensagem ela foi usada por Deus para incitar, os homens às grandes realizações, como por exemplo em Êxodo 3:12 e em Jeremias 1:8. E continua sendo a mais tranquilizadora de todas as promessas feitas aos servos do Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. Eis que estou convosco todos os dias. É isso que diz o Senhor em Mateus 28:20. O retorno ao Senhor foi sincero. Caso contrário, essa forte palavra de conforto, eu sou com vocês, eu sou convosco, diz o Senhor, ela não teria sido dita, ela não teria sido dada a eles. Por trás da reação disposta de dois líderes e do povo estava a atuação silenciosa do Senhor, criando uma atitude aberta a seu espírito. Veja bem que o Senhor vai dizer que é o próprio Espírito que vai fortalecer a Zorobabel para que ele possa reconstruir o templo. Chegará a hora da mudança e o trabalho na casa do Senhor dos Exércitos havia então recomeçado. Houve um intervalo muito curto disso, houve um intervalo de 23 dias entre as datas que está no versículo 1 e essa data agora, no final do capítulo, no final do versículo do capítulo 1. 20 dias, 23 dias foi o tempo que o povo ouviu a palavra do Senhor, entendeu, se arrependeu e voltou para um novo normal. Voltou agora a viver uma vida diferente, onde Deus era a prioridade. O primeiro passo, então, meu querido, que nós devemos dar nesse novo momento em que vivemos, nesse novo normal onde nós estamos vivendo, é o pedido de tantas vezes pelo profeta, tantas vezes repetido pelo profeta Ageu. Devemos considerar. Devemos considerar. Quer dizer, nós devemos fazer uma autorreflexão, nós devemos olhar para nós mesmos, nós devemos pensar na nossa vida, ver o que fizemos no passado, ver o que estamos fazendo agora no presente, analisar os intentos do nosso coração. Onde tenho colocado as minhas prioridades? Será que nós estamos falando como o povo judeu falou? Primeiro eu preciso juntar riquezas, acumular riquezas, aplainar a minha casa, para depois sim eu voltar a ter um relacionamento com Deus? Prioridade. E é importante que você lembre o seguinte: o templo não se trata de um lugar físico, mas sim de um relacionamento com Deus. E eu faço uma pergunta muito importante para você. O que te motiva a voltar ao templo? O que te motiva na volta das nossas reuniões presenciais? É o simples ato de estar presente no templo? Ou é o seu relacionamento com Deus que está em jogo? O seu relacionamento com Deus. Sua prioridade não estará em Deus simplesmente por ser uma pessoa ativa na igreja, mas sim quando o seu coração estiver submisso à sua vontade. Tire um momento agora na sua vida e ore ao Senhor. Ore a Ele, confessando que suas vontades nem sempre são de colocar o seu relacionamento com Ele em primeiro lugar. Peça ao Espírito Santo que, do mesmo modo em que despertou o coração do povo de Deus naquela época, acenda novamente a chama do amor por Ele dentro de você. Que Deus nos abençoe e que nós possamos então entender e colocar as nossas prioridades em Deus, nosso relacionamento com Ele. Até a próxima semana, onde nós estudaremos o capítulo 2 do profeta Ageu. E nós teremos então a coragem para priorizar o nosso relacionamento com Deus. Até mais, meu querido. Graças.